O Chega gostava de deixar nota durante o dia de hoje e após ter ouvido e ter deixado tempo para ouvir também aquilo que já estava prometido, que era a intervenção do Sr. Ministro da Educação durante o dia de hoje, quer a análise daquilo que não correu bem, daquilo que correu muito mal e também da responsabilização política que é necessário levar a cabo nesta matéria. Hoje esperávamos, pelo menos, que um Ministro da Educação pudesse dar ao país uma resposta, uma esperança e também uma justificação. Nada disto foi feito. O Sr. Ministro da Educação entendeu que aquilo que tinha acontecido era aceitável, era até negligenciável do ponto de vista do que correu mal e não percebeu e continuou a não perceber o sofrimento, a desorganização e o caos de tantas famílias, professores, comunidade escolar, que nos últimos dias viram a sua vida virada do avesso sem qualquer empatia do Governo. Este foi, podemos dizê-lo agora, no fim desta fase, um dos processos mais desastrosos de sempre que este Governo levou a cabo no âmbito da educação. Apesar da sua digitalização, este processo, que prometia fazer um avançar de modernização, quer na correção, quer na divulgação dessa correção dos exames e das provas, acabou por revelar-se, após testes piloto que foram feitos o ano passado, uma absoluta imprudência e uma absoluta irresponsabilidade do Governo face às famílias. O ano passado, um projeto piloto avaliou, como tivemos a oportunidade de dizer no Parlamento, esta resposta que estava a ser preparada pelo Governo, sendo considerada negativa ou até com pouca prudência. Isto foi negligenciado, apesar dos avisos do Chega, dos seus deputados, quer na Comissão de Educação, quer através das intervenções públicas que fomos tendo, quer no Governo Sombra, quer no Parlamento, foi absolutamente negligenciado aquilo que estava para acontecer. Uma total desorganização do ponto de vista da atribuição de classificações, da sua distribuição, da sua reavaliação e também, digamos assim, da interligação administrativa entre o ensino básico, secundário e superior. Isto é tudo responsabilidade do Governo. Não só porque atirou as culpas para pais, para professores e para a comunidade escolar, como também porque, já quando conhecíamos as falhas do processo, ousou atribuir às famílias a responsabilidade de terem marcado férias numa altura em que havia exames, como se as férias das famílias fossem iguais ou do mesmo modelo que as férias que o Sr. Ministro tem ou pode ter. Há dados, porém, que, a par desta responsabilização política, o Chega não pode deixar de notar. Para além do projeto piloto que foi feito em 2025, ter apontado já de forma muito clara falhas ao modelo que estava a ser preparado, o Governo ignorou-as. Durante as audições que foram feitas, durante os meses de maio e de junho, e durante o trabalho que foi feito de fiscalização prévia no Parlamento, quer as associações de diretores de agrupamento de escolas, quer os professores, quer as próprias associações de alunos, quer o Chega, enquanto partido líder da oposição, avisaram o Governo para o avanço desastroso deste processo e das suas imprudências técnicas. Imprudências que se vieram a revelar um verdadeiro desastre na vida das famílias. O Governo também aí ignorou completamente. Segundo aquilo que pudemos apurar, as queixas e os erros que ocorreram na avaliação desta fase dos exames são absolutamente inéditos na nossa história democrática. Sim, já tivemos erros. E sim, já tivemos no passado coisas que correram menos bem. Mas nunca tivemos, como temos hoje, a desorganização tornada em caos como elemento proativo do próprio Governo. Certamente que os seus jornalistas têm muitos dos elementos que o Chega também tem. Mas desde alunos que receberam as provas de outro aluno e que por e-mail receberam o PDF da prova de outro aluno, até classificações de disciplinas sem folhas de avaliação ou de continuação, ou testes com 10 folhas a que só for avaliada uma folha, ou até pessoas que receberam exames de outras escolas
como se estivessem inscritos na escola onde não estão. Podem repetir-se às dezenas, às centenas, as queixas, as incompetências daquilo que aconteceu. Não é um caso isolado, conforme podemos ver em vários documentos que nos estão distribuídos e em várias queixas que nos chegaram, carregados de educação, pais, professores, comunidade escolar. É um erro massivo, disperso e que contagiou quase todo o sistema de avaliação e de educação, que não pode ter outra responsabilidade que não a do próprio Ministro da Educação e do Ministério da Educação. Não vale a pena, porque haverá outra sede para isso, fazer aqui a análise exaustiva dos erros que foram cometidos. Como disse, desde avaliações trocadas, professores já falecidos, alunos que não estão nessa escola, provas sem conteúdo, avaliações de 109 valores ou coisas parecidas, não vale a pena continuar aí. É importante perceber que tudo correu mal e que, quando tudo corre mal, o Governo e o seu Ministro têm que assumir essa responsabilidade. Conforme disse e tive a oportunidade de discutir com o Sr. Primeiro-Ministro no debate que tivemos no Parlamento, há uns dias atrás, o Chega entende que no momento em que a crise das instituições está a acontecer, o que é importante é que os problemas sejam resolvidos e não fazer nenhuma espécie de teatralização política. Interessa resolver problemas às famílias, aos pais, aos alunos, aos professores, e aquilo para que nos pagam o salário não é só para dizermos que A ou B são responsáveis, é para dizermos que o problema tem que ser resolvido e como é que tem que ser resolvido. É isso que um líder da oposição deve fazer, é isso que o maior partido da oposição deve fazer. Por isso, o Chega, como disse desde o início, não afasta nenhuma outra forma de responsabilização do Governo, nem sequer a responsabilização da análise política que cabe em primeira linha ao Primeiro-Ministro. Mas há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas já e que é importante comunicar ao país já durante este período. O primeiro é a isenção do pagamento dos 25 € para a reapreciação dos alunos que o solicitem. Não faz sentido nenhum que tenha havido erro do Estado e as famílias e os alunos paguem por esse erro do Estado. Não faz absolutamente sentido nenhum que o Estado assuma o erro, mas continue a encher os bolsos e a enriquecer com esse erro. Não faz sentido. É uma questão que, para lá de financeira, é ética e moral. O alargamento dos prazos para o concurso nacional de acesso à primeira fase de candidatura ao ensino superior. O que aconteceu aqui não foi nem uma imprudência de alunos ou um facto qualquer relacionado com a comunidade escolar, com os pais, foi um erro de organização do Estado, com o Governo à cabeça da responsabilidade. Manter os prazos de acesso ao ensino superior, quando falhámos a montante com os alunos durante esta fase, é penalizar os alunos por uma responsabilidade que não é deles. E não devemos permitir que isso aconteça. O Sr. Ministro da Educação teve a oportunidade de dizer hoje que vai ser criada uma época especial de candidaturas à segunda fase de acesso ao ensino superior. Não ficou claro nem o que é isso, nem como é que isso vai ser feito, nem quando é que vai ser feito, nem em que medida é que isto se confunde com o que já estava previsto para a segunda fase destes mesmos exames. Mais uma vez, no meio do caos, o Sr. Ministro acrescenta o caos e a confusão, a falta de explicação e a falta de orientação. O Governo deve criar, desde já, uma força conjunta, uma organização conjunta, uma task force, capaz de analisar milhares ou centenas de milhares de pedidos de reapreciação de provas e organizá-los e corrigi-los de forma rápida e eficaz para garantir que mais ninguém é prejudicado por esta situação. Repito, foi o Governo que gerou, apesar dos avisos, esta situação de absoluto descontrole no acesso ao ensino superior e na correção das provas dos vários graus de ensino. É o Governo que, de forma madura e adulta, deve assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. E isso significa que não podemos estar a pedir mais pagamentos às famílias por reapreciações que tiveram, na sua maior percentagem, como causa a responsabilidade do Governo. Significa que não devemos entupir nem suprimir os direitos
de acesso ao ensino superior dos alunos, quando a responsabilidade maior foi do Estado e do Governo. Isso significa que o Ministro não pode vir, no final desta época confusa e desorganizada, vir simplesmente falar de uma qualquer época especial, sem explicar que época especial é essa, como é que vai ser feita e como é que vai ser concretizada. É colocar caos em cima de caos. E só o Governo é responsável pelo que está a acontecer. Repito, a avaliação política do que sucedeu cabe ao Primeiro-Ministro e da parte dos líderes da oposição e dos partidos da oposição, penso que é clara. Foi um desastre de processo com responsabilidade clara e inequívoca deste Ministro. Mas não devemos ignorar o que querem as famílias, os pais, os professores e os alunos. Mais do que responsabilidades políticas, que também querem a resolução dos problemas e querem uma palavra de conforto para o caos que o Estado criou nos seus entes queridos, nos seus filhos, nos seus pais, na comunidade escolar como um todo. É essa resposta que tem que ser dada com clareza. Não a fugir de responsabilidades, a esconder-se atrás dos problemas de outros ministros que são até mais graves, mas que não devem ser confundidos com o que aqui se passa. E o que aqui se passa exige responsabilização, mas exige, sobretudo, a ação imediata. Pedimos, pois, ao Governo que assuma estas 4 medidas como decisivas e como fundamentais para garantir que o processo decorre até ao acesso definitivo ao ensino superior, pelo menos de forma normalizada ou minimamente normalizada, que, repito, o Governo não permitiu que acontecesse por imprudência, irresponsabilidade e teimosia. Neste caso, não pareceu aqui estar a fazer este pedido, mas perante aquilo que qualifica ser um processo desastroso, acha que o Ministro deve continuar ou deve ficar para resolver esta situação? Nós temos falado de coisas bastante diferentes. Num dos casos, como tive a oportunidade, quer de falar com o Sr. Presidente da República, quer no debate com o Primeiro-Ministro, quer dos factos que vêm sendo noticiados, nós temos suspeitas de atividades ilícitas e criminais. Não só eticamente reprováveis, como criminalmente relevantes e de grande e flagrante abuso de autoridade. Isto é aqueles momentos em que as instituições têm que ter tolerância zero e têm que agir de forma imediata e de forma clara para responsabilizar, neste caso, o Ministro da Administração Interna, que estou em crer que não há ninguém no país que compreenda como é que ainda se mantém em funções, francamente, depois de tudo aquilo que foi dito, sem dar uma única explicação. Deve ser um caso único em democracia, que o Ministro permite-se a si próprio, durante não sei quantos dias, não dar mais nenhuma explicação de factos criminais que vêm à tona e que saem a público, sem que os outros partidos da oposição peçam responsabilidades. Deve ser um caso único na democracia, ainda vamos perceber porquê, mas para já deve ser um caso único na democracia. O caso do Ministro da Educação tem contornos diferentes. Tem contornos de incompetência, e também tem contornos de má gestão de um dossiê político. Mas de um dossiê político que está a ter um impacto direto na vida dos cidadãos agora. Quer dizer, nós vamos ou não isentar de pagamento os pedidos de reapreciação. Isto é uma coisa que tem de ser decidida agora. Não é uma coisa só de responsabilidade política. Os portugueses, penso eu, sabem distinguir bem o que é a necessidade de responsabilização imediata da necessidade de resolver problemas no imediato. O que se passa na educação agora é que têm que ser resolvidos problemas no imediato. Os alunos que tiveram as provas mal corrigidas, o que é que vai acontecer? Os alunos que têm um prazo comprimido de acesso ao ensino superior, o que é que vai acontecer? Que força ou que organização é que vão trabalhar para que isto corra melhor em setembro e não da forma desastrosa como correu? São duas questões diferentes. Nós entendemos por isso que devem ser tratadas também de forma diferente. Nós o que queremos é que o Ministro da Educação resolva isto. E será responsabilizado politicamente, tem que ser. Mas agora isto tem que ser resolvido. Nós não podemos fugir às responsabilidades. E dizer agora simplesmente, o Sr. Ministro pega nisto tudo que correu mal, peguem tudo o que disse dos alunos, deixe os alunos, pais e professores na situação em que estão, vá-se embora e desapareça, é deixar que o problema persista nos próximos dias. Não. Quem cria os problemas, como diz o povo, tem que ser homenzinho para os resolver. E agora é o tempo de resolver esses problemas. E é isso que nós esperamos que o Ministro da Educação faça antes de sair,
se vier a sair, e se for decidido que venha a sair. São situações muito diferentes de Luís Neves, que se trata de situações criminais e de responsabilidade criminal muito diferente do que se passa com o Ministro da Educação. Tenho uma questão sobre Luís Neves, mas... Então, sobre a educação, se calhar, terminar. Mas tenho também sobre a educação. O Chega faz aqui duas propostas sobre a isenção de dos 25 euros e o alargamento dos prazos para a primeira fase. Hoje já ouvimos o Ministro rejeitar ambas. Portanto, está a anunciar, está a propor isso, mas sabe de antemão que elas... Eu tenho esperança de que o Ministro, repare, a questão dos 25 euros, para o Ministro pode não significar nada e pode não ser dinheiro nenhum. Para muitas famílias é, mas isto até vai para além disso. É a questão de que não foram em todos os casos, evidentemente, não foi nos 100% dos casos, mas houve centenas de milhares de erros, de casos, de necessidades de reapreciação que vão ser geradas por esta ineficácia do Estado. Que sentido faz pôr os cidadãos a pagar uma incompetência do Estado? Portanto, eu acho que o Ministério da Educação vai a tempo ainda. Se pediu desculpa, tem que ser também consequente com essa desculpa. A desculpa é, assumimos o nosso erro e vamos fazer o mínimo, que é isentar de pagamento as famílias num pedido de reapreciação das provas que teve como origem um erro seu. Portanto, isto parece-nos uma coisa absolutamente razoável e que qualquer governo sensato faria. O alargamento da questão do acesso ao ensino superior. Repare, é que o caos e a confusão que se gerou estes últimos dias não é compaginável com os prazos curtos que temos de acesso ao ensino superior. Portanto, eu espero que o Governo possa reavaliar esta questão e reconsiderá-la. É isso que, como líder da oposição, tenho que dizer nesta matéria. Chegada a esta fase, já foi questionado sobre isso, sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Já estamos no momento com as pautas fixadas e já com a percepção daquilo que aconteceu, não aconteceu do Chega, avançar com uma iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito ou apoiar outra iniciativa do Partido. Como eu lhe disse da última vez, o Chega nunca inviabilizou, excepto uma vez, uma comissão parlamentar de inquérito. Portanto, nós somos favoráveis, por princípio, à responsabilização política e à transparência. O que eu tenho procurado evitar é que a comissão parlamentar de inquérito sirva como válvula de escape para o Governo e para o Ministro da Educação. Que é, meus caros, vai haver uma comissão parlamentar de inquérito quando? Em outubro ou em novembro. Só que em outubro ou em novembro já acabaram as candidaturas de acesso ao ensino superior, já acabou o período de correção das provas e já acabou o período de férias das famílias. Portanto, o que nós queremos evitar é que a comissão parlamentar de inquérito, que só começará em outubro necessariamente, ou novembro, sirva como desculpa para a inação do Governo, ou para a incompetência do Governo. Não pomos de lado, como já lhe disse, é algo que nós nunca ou raramente inviabilizamos, mas nós agora queremos é que o Ministério da Educação resolva o problema das famílias e dos professores e dos pais. Quer dizer, nós não podemos simplesmente dizer, olha, vai haver uma investigação em novembro e até lá mantemos-nos a navegar na incompetência do Governo e do Ministro. É isso que queremos evitar e é isso que estamos a procurar garantir com medidas imediatas. Repare, nada disto que lhe disse, destas 4 medidas que aqui anunciámos, da isenção da reapreciação, do alargamento dos prazos ao ensino superior, da clarificação da época especial e do seu conteúdo e da criação de uma task force de organização, nada disto é incompatível com a Comissão Parlamentar de Inquérito. A diferença é que a Comissão Parlamentar de Inquérito é para outubro ou novembro. Isto é para amanhã. E nós temos um governo para gerir o dia-a-dia, não é para gerir a 4 meses, ou 5 ou 6. Temos que gerir o dia-a-dia da vida das pessoas. Mas penso que ainda tinha mais uma questão. Começamos pela educação, depois vamos a... Esta task force serviria para aqui concretamente? Era a reapreciação e quem é que deveria... Nós, Alguns professores? sim, com representantes dos vários setores, mas sobretudo com capacidade de decisão e de eficiência para garantirmos que não temos outra vez em setembro milhares de provas mal avaliadas por avaliar ou por reportar. Portanto, é essencialmente o pedido de organização ao Governo de fazer o que não fez agora para garantir que este processo, que o Ministro já disse que vai continuar, portanto, essa decisão já está tomada, o Sr. Ministro vai continuar com este processo, com estas plataformas, queremos é garantir agora que ele, pelo menos, é minimizado nos seus danos. E é isso que queremos assegurar com esta task force. Qual era a segunda pergunta? Desculpa, eu não me recordo. Já era sobre... Não, então, vamos já. Repara, a digitalização é importante que aconteça. O país tem que avançar e tem que ser modernizado. Mas para isso é que, quando as coisas são feitas com tempo e quando há comissões e avaliações técnicas que nos dizem, atenção, isto vai correr mal se for feito assim. E em todos os casos, inequivocamente, o Governo tem seguido o caminho que foi anunciado que ia correr mal. Por teimosia.
por unilateralismo político, por birra política, muitas vezes. E há casos em que a birra política gera mais disputa política. Há outros que gera caos na vida das pessoas e das famílias. Por isso nós tivemos a preocupação de fazer um apanhado, quer com os seus deputados da Comissão de Educação, quer com o nosso Governo de Sombra também, na área da educação. Por isso tivemos a oportunidade de fazer um apanhado sobre as vezes que avisámos o Governo de como isto ia correr mal se mantivesse assim, das vezes que outras associações que não têm nada a ver com o Chega, de pais, professores, a comunidade escolar, diretores de agrupamento, avisaram que isto não podia continuar assim. Pois o Governo continuou assim e acabou da forma em que acabou. O Chega tinha feito, sobretudo, de acordo com aquilo que deviam ser as melhores práticas técnicas, como foi feito noutros países da Europa, que não era feita de cima para baixo, era feito de baixo para cima, com a articulação dos vários corpos operativos da área da educação, e não da forma atabalhoada como foi feita. Poder-se dizer assim, bom, mas então o Chega criaria todo um processo autónomo. Os governos também têm uma responsabilidade, que é, quando criam comissões técnicas de avaliação e fazem projetos pilotos, seguir as recomendações desses projetos piloto e dessas comissões técnicas que avaliam. Se eu peço ajuda a uma comissão técnica e não vou fazer nada do que eles me estão a dizer, vou seguir só aquilo que quero fazer, eu estou a fazer errado. E o caminho veio bater aqui. Portanto, nós tivemos um projeto piloto que enunciou fragilidades. O Governo ignorou essas fragilidades. Nós tivemos associações de pais, de professores, de diretores de departamento a anunciar quais eram essas fragilidades. Do depósito das provas à sua avaliação e à sua distribuição. Quer dizer, mantiveram o caminho que estavam a fazer e veio bater aqui. Portanto, não é questão aqui de ser a favor ou contra a digitalização. Não há ninguém no país que ache que Portugal deve ficar na educação no século XX. Nós devemos estar no século XXI. Mas há momentos na vida, e este é um deles, quando o que está em causa é demasiado grave e demasiado importante, que é a vida das pessoas, nós devemos fazê-lo com os pés assentes na terra. O Governo não fez. Mas repare, foi avisado disso, por nós e por outros. E mesmo assim seguiu em frente e veio parar aqui onde veio. Agora, chegado aqui, tendo havido falhas, eu não compreendo como é que o Governo, isto é um bocadinho como nos combustíveis, eu não compreendo como é que o Governo quer lucrar à conta disto. Sinceramente, isto faz mesmo confusão. Estamos a falar de 25 euros por pedido de reapreciação. O Governo, depois de ter errado nas provas, quer obrigar as famílias a pagar 25 euros por cada pedido de reapreciação. Eu peço ao Sr. Ministro, francamente, meta um bocadinho a mão na consciência. Estamos a falar de dinheiro que para as famílias conta, mas, sobretudo, de irresponsabilidade e incoerência. O erro foi do Estado. Não podem ser as famílias a pagar isso. É uma questão simples e acho que compreensível. Os entendimentos que houve entre o Governo e o PSD, escreve a certa altura que a situação do atual Ministro da Administração Interna provoca necessariamente uma alteração desta equação. Eu queria perceber se o Chega deixa de estar disponível para negociar com o Governo, com o PSD, se Luís Neves não tiver em funções. Eu acho que o comportamento que o Sr. Ministro Luís Neves tem tido é particularmente gravoso. Acho que os factos em torno de Luís Neves são particularmente graves. As suspeitas que estão em torno das instituições são particularmente graves. Este é um caso evidente em que está em causa o regular funcionamento das instituições. A suspeita de que nos órgãos mais sensíveis de investigação do Estado alguém ou algumas pessoas se podem ter conluiado para criar benefícios para si próprio, para terceiros, ou até para condicionar o desenvolvimento da instituição e participar nas formas mais graves de crime organizado, como o tráfico de droga, é, sem dúvida, e eu tive a oportunidade de o dizer ao Sr. Presidente da República, um dos casos, eu não me lembro de nenhum parecido, que metem em causa o regular funcionamento das instituições. Eu espero que o Sr. Primeiro-Ministro tenha a absoluta noção que isto vai muito para lá da disputa política entre partidos e vai muito para lá dos entendimentos ou não entendimentos entre partidos. O que quis transmitir nessa carta foi que os partidos podem ter divergências, mas também têm momentos de convergência. E eu dei vários exemplos de momentos de convergência. Mas que ao líder da oposição também cabe
independentemente de considerações pessoais, cabe, em determinados momentos, ter a coragem de dizer que o que chega, chega. E que o que basta, basta. Tenho a certeza, ou tenho a esperança, que outros, nas décadas anteriores que tivemos de democracia, que estivessem na posição em que estou, de liderar a oposição, fariam o mesmo com coragem. Tenho essa esperança, pelo menos, que todos, ou quase todos, fariam o que estou a fazer, que é dizer ao Governo, com quem, por isso é que me referi nessa carta, com quem já discordámos e já negociámos, que há coisas que ultrapassam todo o limite da decência política e da disputa política. E entendemos que este é um desses casos. Nós não sabemos tudo, evidentemente, mas eu espero que todos aqui, Procurador-Geral da República, Presidente da República e o Primeiro-Ministro, do ponto de vista da decisão política, tenham a perfeita noção de que uma não decisão num caso destes, ou receio de agir num caso destes, contaminará necessariamente todo o espaço público em Portugal durante os próximos anos. Porque o pior que pode acontecer à democracia é as pessoas sentirem assim. Aqueles que investigam não aceitam ser investigados. Aqueles que têm o poder de prender, de investigar, quando estão sob suspeita, são protegidos pelo sistema. É o pior que pode acontecer numa democracia porque leva à conturbação civil. É isso que leva as pessoas a dizer assim, então eu já não acredito nas instituições que tenho. Então eu tenho que me defender das instituições. Portanto, eu espero que todos, Procurador-Geral da República, Presidente da República, Primeiro-Ministro, compreendam que o que está aqui em causa, conforme tem sido amplamente noticiado, é grave demais e vai para lá de qualquer cenário de disputa política. O Chega põe todas as possibilidades, evidentemente, neste caso, mas eu espero que isto seja resolvido a tempo, por quem na República tem essa responsabilidade. O Presidente da República como garante das instituições e o Primeiro-Ministro como decisor, enfim, político da situação. O Procurador-Geral da República é quem tem o dever de imparcialidade máxima na gestão do órgão máximo de investigação criminal em Portugal. E eu espero que todos estejam aqui à altura das suas responsabilidades. Foi isso que quis dizer nessa carta. Não queria misturar este cenário com questões de disputa política. Quero é transmitir esta ideia. Percebo? Na carta fala num grupo organizado que capturou o Estado. Se o Governo mantiver Luís Neves em funções, dá a entender que será cúmplice daquilo que se está a passar. Os dois partidos têm relações no Parlamento. Portanto, a pergunta é como é que essas relações ficam se Luís Neves se mantiver em funções e tem-se mantido nestes últimos dias. Repare, vamos ver o que acontece, eu também não sei. Eu só posso devolver com toda a cautela a questão nestes termos. O que é que aconteceria se um líder partidário tivesse a mínima suspeita de ligação ao tráfico de droga e aos negócios investigados pela PJ no âmbito do crime organizado? Como é que o país estaria? Como é que as relações entre os partidos estariam se houvesse suspeita de que alguém que teve tantos anos à frente de uma instituição e de uma instituição de prestígio, e uma instituição que deve estar acima de qualquer suspeita, tivesse agora minado na sua autoridade? Como é que o outro lado também reagiria? Portanto, nós temos que, aquilo que exigimos aos outros, temos também que ser firmes nos momentos em que essa firmeza é necessária. Os processos de crimes seguem o seu caminho. E eu usei o mesmo argumento até noutros processos que nada tinham que ver com coisas como esta, que é de uma gravidade inaudita. Que é, os políticos têm os mesmos direitos que os outros. Eu também já fui arguido, também já fui investigado, também já tive processos. Todos podem ter, o Primeiro-Ministro, os Ministros, os políticos, os deputados, os Presidentes de Câmara, todos podem ter. Há uma coisa que penso que quando estamos ao nível máximo da representação política, quer como Primeiro-Ministro, quer como líder da oposição, quer como Ministro, temos que ter. É dar explicações quando elas são pedidas e exigíveis. Para além de tudo o que aconteceu, Luís Neves recusou-se a dar qualquer explicação, aliás, conforme a vossa peça também diz. Se isso acontece, então... repare, estamos num beco sem saída. O líder da oposição pode dizer o que entender, os jornalistas podem dizer o que entenderem. Se o próprio não quiser sair e se achar que se deve entrincheirar dentro do seu lugar, minando a autoridade do Estado, minando a credibilidade do Estado, minando a credibilidade da Polícia Judiciária, que é bastante grave porque é um património alcançado com anos, décadas de trabalho. Então quem é que tem que fazer aqui alguma coisa? Lamento muito, mas é o Sr. Presidente da República. Lamento muito dizê-lo assim, mas é o Sr. Presidente da República.
manutenção de Luís Neves seria razão suficiente para a queda do governo? Quer dizer, vamos ver, isto, como já aconteceu noutros casos, embora, repito, não me parece nenhum que me recorde com a gravidade que aqui tem o impacto no Estado, quem está à frente de um governo tem que ter a capacidade de perceber que há momentos em que ou se deixa arrastar por toda a situação que está à volta de um elemento, ou tem que cortar com esse elemento. Portanto, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem a capacidade, e acho que o próprio Luís Neves também compreenderá, que neste momento a melhor forma de salvaguardar a integridade do Estado e das instituições é sair. Penso que o Sr. Primeiro-Ministro terá essa noção e que o Sr. Presidente da República também terá essa noção. E acho que tem que haver noção de todos, das instituições que investigam também, que não podem ter receio em avançar com o que têm que avançar. Porque senão as instituições todas começam a ficar em causa e é a própria democracia que fica em causa. Portanto, eu acho que mais do que falar em quedas de governos, é importante que quem lidera o governo e quem lidera o Estado, que é o Presidente da República, tenham a noção do que é que têm que fazer neste contexto. Eu saberia o que fazer se estivesse nessa circunstância. Acho que o Presidente da República deve alertar o Governo que Luís Neves não tem condições para continuar a ser Ministro. Jorge Sampaio, por razões muito menos contundentes, disse isto de Armando Vara, por razões muito menos contundentes, e um Presidente da República de outra área política. Acho que é a integridade do Estado que está em causa aqui. Mas se isso não acontecer, ou seja, se isso não acontecer, se o Presidente da República não fizer esse aviso, ou o Primeiro-Ministro também não fizer alterações no Governo, se para o Chega isto é uma red flag, o André Ventura repensa a relação que tem com o Governo, ou com a AD? Eu gostava que nós falássemos disso noutro momento. Acho que há momentos para tudo na vida. E repensar as relações também deve ser com o seu tempo. E, portanto, eu acho que neste momento é isto que um líder da oposição deve dizer e é isto que deve pedir às instituições. Noutro momento, e certamente teremos muitos nos próximos dias, poderemos ver que medidas se tomarão, caso isso não aconteça. Em Portugal, a responsabilidade dos governos tem dois vértices, um de cima e um de baixo. O de cima do Presidente da República, que pode, sem ser diretamente, apelar ao regular funcionamento das instituições e garanti-lo. O outro é o Parlamento, que, na minha perspectiva, deve apenas recorrer a instrumentos mais letais ou mais custosos em últimas circunstâncias e dando a oportunidade aos governos de agir primeiro. Acho que é assim. Chegamos a setembro com o Luís Neves. E penso ao contrário, neste momento, o Chega não tem instrumentos parlamentares para poder exigir essas condições ao Ministro, ou acha que, por fim da sessão, já não é possível, por exemplo, chamar por substitutivamente? O Sr. Ministro, penso que terá de ir ao Parlamento a um determinado momento e a um determinado dia, que penso que só será em setembro, neste caso. Acho que toda a gente compreenderá que o que está em causa, neste momento, não é compaginável com isso. Acho que toda a gente compreende que ter um ministro, desculpem lá usar as expressões assim, ter um ministro suspeito de ter levado atrelados do tráfico de droga de uma organização e de um laboratório traficante para um construtor, é absolutamente impossível que continue a ficar à frente das instituições. Eu acho que isto é o... Quer dizer, isto é uma questão mínima de decência, isto não é uma questão de setembro, de outubro, de novembro, não é? Eu acredito que seja possível que as instituições tenham um mínimo de decência e que atuem. Se isso não acontecer, cá estaremos depois. Não. Não tive resposta ainda à carta que enviei, que foi ontem. Penso que o Sr. Primeiro-Ministro está em Itália hoje. Pelo menos viu há pouco a Primeira-Ministra italiana. Penso que está em Itália. Estou certo que teremos tempo para falar em breve. Mas, repito, isto vai muito para lá de qualquer relação. Isto tem a ver com integridade. E há momentos na vida
em que não é sobre relações, é sobre integridade e decência. Tá?